Muito bem, estamos teoricamente ao vivo, tá? Vamos ver se o está, o estava tentando monitorar, ok, ainda não está ao vivo, está entrando daqui a pouco. Amados, por que eu estou transmitindo? Porque eu entendo que é uma mensagem que tem um ensino importante, que vai ajudar muitas pessoas. Agora está transmitindo, né, Aslan? Ok. Ama ou odeia? Nós temos vivido um momento da história que chega a ser até engraçado, porque as pessoas gostam de frases de efeito. Já perceberam isso? Pregadores, professores, artistas, influencers, né? Todos gostam de uma frase de efeito. Todos gostam de uma frase que causa impacto. Só que algumas dessas frases, elas acabam sendo imprecisas ou confusas. Até porque elas são curtas, para causar impacto. E acabam levando pessoas a não entenderem ou ficarem mais confusas ainda em vez de ajudar. E uma das coisas que eu sempre defendi na área de teologia é que frases curtas não explicam nada. Frases curtas apenas confundem. E o título da mensagem é Ama ou Odeia? E eu peguei dois textos. Eu vou ler o primeiro para vocês, que se encontra em Salmos 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Salmos 11, 5. Puxa vida, que frase forte, né? Ele odeia, puxa vida. Então, e qual que é a frase de efeito que eu quero tratar com vocês esta noite e tentar explicar para que vocês possam entender um pouco mais da doutrina cristã? A frase está ficando muito comum, já vi muitas pessoas colocarem que, assim, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Quem já viu essa frase ou leu essa frase na internet? Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Aí tem pessoa que vai responder, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E aí é claro que o crente entra em confusão, não sabe mais o que ele crê. Porque tem pastores, homens de Deus, que eu não estou questionando a salvação nem o ministério deles, mas que falam de um lado, e outros igualmente que falam do outro lado. Mas aí você vai lá para 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E aí entra a pergunta, Ele ama ou Ele odeia? O que é? Qual é a resposta certa? Deus ama e odeia o pecador? Deus ama o pecador, Deus odeia o pecador, Ele ama o pecado, Ele odeia o pecado. O que Ele ama, o que Ele odeia? E um princípio básico da teologia é, você não faz teologia com um único versículo. Você busca entender todo um contexto bíblico. E outro dia eu vi um pastor jovem, que está fazendo um certo sucesso na internet, ele foi se posicionar sobre isso. Ele falou que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Só que ele começou a avançar, a explicar que na verdade não era bem assim, que tinha que entender um conceito, que o contexto era outro, e no fim ele acabou desdizendo o que ele disse. E os comentários do vídeo dele foram assim, o senhor começou falando uma coisa e acabou falando uma coisa oposta, ninguém entendeu. E as pessoas estão fazendo muita confusão, porque não param para entender alguns conceitos fundamentais. O versículo mais conhecido da Bíblia, qual que é? Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Vamos recitá-lo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito. E aí? Deus odeia o pecador? Mas a gente vai lá, vamos fazer um pouco mais de bagunça para ver se vocês abrem Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, do versículo 16 ao 19.
Provérbios 6, de 16 a 19. Olha o que fala o texto. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr por mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Deus odeia. Então ele odeia, pastor. Vamos bagunçar mais ainda. Abram em Ezequiel 18, 23. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Espera aí. Então, ele não se alegra na morte do ímpio. Ah, deve ser o versículo fora de contexto, pastor. Tá bom. Ainda em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele odeia ou não odeia? O que de fato ele está odiando? Outro dia, a irmã Marcelinha fez a pergunta, né? Eu falei assim, como eu já estava pensando no trabalho, eu falei, essa vai ser a mensagem do domingo para ajudar a entender. Porque eu acho que muitos de vocês também ficam confusos. Porque tem muita pregação aí de gente boa, que fala dos dois lados. Só que nós temos que entender o seguinte. Primeiro, o que fala Romanos 3, 23? Porque todos, e todos é todos? Todos é você? Sou eu? É o vizinho? É o ateu? É a criança que nasceu? Todos fizeram o quê? Pecaram. E qual é a consequência? Então, viu só, pastor, não ama. Mas espera aí. Se todos nós pecamos, e todos somos instituídos, por que ele morreu? Por que Paulo escreveu lá, sobre o que a gente leu no começo, o amor de Deus manifesto em Cristo, morreu por nós, ainda sendo pecadores, morreu por nós. Paulo escreve isso, Paulo ensina isso. Porque João fala que o amor de Deus se manifesta nisso. Que Jesus morreu por pecadores. Então ele ama os pecadores? Na Bíblia, nós temos 3 palavras básicas para entender o conceito de estar contra a vontade de Deus. Quais são? Pecado, impiedade e iniquidade. São 3 coisas que são muito parecidas e às vezes são usadas até como sinônimos, mas não são exatamente sinônimos. O que é o pecado? É uma ação objetiva contrária à vontade de Deus. Isso é pecado. Bom, acabou, pecado. Então, este é o pecado. É nisso que você, eu e cada um de nós se enquadra. Ações objetivas contra a vontade de Deus. Você é pecador. Eu também. Paulo falava que ele era o principal dos pecadores. Então, pecadores são todos. Todos pecaram. Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos. E eu lembro que a primeira vez que eu li isso, foi uma tijolada tão forte na minha cara, que eu não sabia onde eu pisava depois disso. Entender essa verdade foi crucial para me render a Cristo. Eu sou um pecador. E eu não mereço ser salvo. Me lasquei. Mas
todo pecador é ímpio? Todo ímpio comete pecados, porque todos são pecadores. Mas nem todo pecador é ímpio. Como assim, pastor? O que é o ímpio? Literalmente aquele que não quer piedade. Sem piedade. O que é o ímpio? É aquele que se mantém em pecado e não busca a correção de Deus. Por isso que ele fala contra o ímpio. Não me alegro com a morte do ímpio. Eu quero que o ímpio se converta, falando em Ezequiel. Eu quero que o ímpio se converta. Não quero a morte dele, Deus fala. Eu posso ser um pecador, mas posto que eu fui resgatado pela graça de Cristo, eu não sou mais um ímpio. Percebem a diferença? Porque hoje em Cristo, quando eu cometo pecado, o Espírito Santo me constrange a pedir perdão e a mudar. Mas, pastor, eu conheço uns crentes que só pela misericórdia de Deus. Ele pode ser crente, só que não sei em que ele é crente. Porque se alguém comete o pecado e não se sente constrangido a mudar, então ele não foi alcançado pela graça ainda. O Espírito Santo não se move em favor dele, em direção a ele. Ou melhor colocando, não se move nele. Se move em favor dele, mas não nele. Porque ele recusa a ação do Espírito Santo. Esse é o ímpio. Mas o ímpio, Deus quer que se converta. Mas aí surge uma outra palavra, que é o iníquo, ou iniquidade. E é interessante que o anticristo é chamado do homem da iniquidade. Aí não é mais só permanecer no pecado, mas ter o pecado como filosofia de vida, como opção de vida. Não só para si, mas para os demais. Aqui, oi? Tá, problemas técnicos aqui. Acontece ainda, tá? Entrou uma mensagem do WhatsApp aqui. Alguns irmãos ficam mandando uma mensagem do WhatsApp na hora do culto. Tá? Não sou daqui da igreja, tá? Não é daqui da igreja. Na verdade, é uma irmã que mora em outro continente, inclusive. O horário é diferente, coitadinho. Tá? Então, o que acontece? O iníquo é aquele que ama o pecado, vive no pecado e contagia com o pecado a todo o seu redor. Por isso que o anticristo é chamado de homem da iniquidade. Numa escala de graduação, vamos dizer assim, você tem o pecador, o ímpio e o iníquo. Sendo que quanto mais para cima aqui, pior. Talvez se você contar pecador, ímpio e iníquo, vai descendo. Um pecador pode chegar a ser um homem de iniquidade, ou mulher de iniquidade. Deus odeia o pecado. Isso é ponto pacífico. Só que o pecado não existe como uma entidade, não é um ser. O pecado existe como uma intenção ou como uma ação, certo? E não pode haver intenção ou ação sem que haja um agente. Não existe uma mentira flutuando por aí que bate com você. Ah, pastor, eu estava andando na rua e uma mentira trombou comigo e eu menti. Isso não existe. O pecado é uma ação ou intenção e depende de um agente. E o agente não é o demônio. O agente é o indivíduo, sou eu e você. Se eu cometo pecado, eu estou aborrecendo a Deus. Se eu me mantenho no pecado, eu estou me tornando ímpio. E Deus não aprova a impiedade. Se eu começo a defender o pecado e achar que o pecado é bom, que a gente viu de manhã cedo do ai, lembra que a gente viu de manhã cedo na BD sobre os ais de Isaías? Se eu defendo a iniquidade, o pecado como sendo o válido, me tornei iníquo. Então não há mais distinção mais entre eu e meu pecado. Eu me tornei um com o pecado. E é por isso que o meu destino é a condenação eterna. Por quê? Porque eu me tornei um com aquilo que é exatamente o oposto da ação de Deus na minha vida. Por que eu sou salvo? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu entrego o dízimo? De jeito nenhum. Porque eu sou um cara legal? Não. Por que eu sou salvo? Eu sou salvo pela graça de Cristo, porque Deus olha para mim e vê quem? Gálatas 3:27. Aqueles que foram batizados em Cristo estão revestidos
de Cristo. Ele olha para mim e vê Cristo. Agora, se o pecado tornou-se a minha forma de pensar, a minha forma de ser, a minha forma de agir, então eu sou o pecado. Eu virei um iníquo. Pastor, um crente pode ser iníquo? Não, porque ele é crente. Crente em Jesus Cristo não vai ser. Agora, se ele é crente na igreja, se ele é crente em filosofia, se ele é crente no pastor, ele pode se tornar. Se ele realmente é um crente, um cristão, alguém que nasceu de novo, não. Como não, pastor? Está lá em 1 João também. Aquele que é nascido de Deus, o maligno, não toca. Não tem como uma pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo tornar-se iníquo. Ele pode cometer até pecados, e vai cometer pecados, mas ele não vai permanecer nele, não vai ficar no pecado. A impiedade e a iniquidade não dominam a vida dele, não controlam ele, não são ele. Por isso Paulo escreve em Romanos 7 sobre a luta entre aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, aquilo que eu faço e aquilo que eu não deveria fazer, porque essa é a luta do cristão. Ele confronta o seu pecado dia a dia, mas ele confronta, não se conforma. Mas então, pastor, quando aquele pastor famoso fala que Deus odeia o pecado, o pecador está certo, ele está tentando resumir tudo o que eu estou ensinando de forma resumida em uma frase. Isso é impossível. O resultado é confusão. O resultado é bagunça na cabeça dos crentes. Eu cansei de ver garotada aí com 20 anos de idade que ouviu a pregação desse pregador famoso. Não, porque Deus é assim, Ele faz isso, Deus odeia o pecador. Não, querido. Ele odeia o pecado. E se você se tornar iníquo, o seu pecado tornou-se você. Então, por isso você recebe o ódio santo de Deus. Mas todos somos iníquos? Não, todos somos pecadores. João confirma isso, Paulo confirma isso. Então, não há dúvida sobre isso. Ah, mas se eu continuar no pecado, Deus vai me amar? Se você continuou no pecado, então você não foi tocado pela graça. Então você não é mais só um pecador. Você é um ímpio ou até um iníquo. Percebem a diferença? Conseguem entender a diferença dos contextos? Tem pessoas que filosoficamente concordam com o Evangelho. Eu estava falando com o Rocio hoje de manhã de um folheto que eu li há muitos anos atrás, que era: errou o céu por 30 centímetros. E isso, como assim, né? Como assim? E me fala o seguinte: tem pessoas que entendem no seu intelecto o Evangelho, mas não vivenciam na sua vontade o Evangelho. Então ele fala assim: essa diferença, 30 centímetros, lógico, tem cara que tem mais pescoçudo, né? Tem cara que não tem pescoço, então vai ter terceira, mas a média de 30 centímetros, errou o céu por 30 centímetros. Esse folheto não existe mais, é uma pena, porque ele era muito interessante. Mas o fato é que tem muitas pessoas nas igrejas que não nasceram de novo, não experimentaram a graça, não foram alcançados pela graça. São religiosos, esforçados, dedicados, que choram muitas vezes, mas são religiosos. E nada da força humana pode vencer o pecado. Na verdade, a força humana contra o pecado torna você religioso e vai levar você para a impiedade. Porque você não vence, nem por força, nem por violência. E o texto não está se aplicando somente a você enfrentar inimigos, mas também você enfrentar você mesmo. A mudança em você não é por força, por violência, mas por Espírito de Deus. É Ele que vai te guiar. E se você é amado por Deus, então você, apesar de ser pecador, não é ímpio nem iníquo. Mas se você não ama a Deus e ama mais o seu pecado, então você está caindo na impiedade e está caindo na iniquidade. Uma mostra clara disso é como você olha o teu pecado e como você olha o pecado das pessoas ao teu redor. Se você vê de maneira mais clara o pecado do teu semelhante do que o teu, então há um problema sério e você pode estar caindo em impiedade. Porque o pecador que foi alcançado pela graça, ele olha para si mesmo e fala: miserável do homem. Eu lembro do ai de Isaías, ai do pecado. Miserável do homem que eu sou, porque eu sou um homem que de lábios impuros que habita em meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram
o Senhor. As pessoas precisam entender que frases curtas não ensinam doutrina. Vocês sabem disso, eu não gosto de frases curtas, eu tento torná-las claras. Ficam até longas. Uma vez o Asa comentou: pai, é difícil fazer posts dos teus ensinamentos que são longos, são textos longos. São. Porque eu sei que uma frase curta não explica. E uma análise superficial gera terror e não temor. Querem um exemplo? Fui no médico esses dias, vocês sabem que eu estava doente, fui no médico. Passei num médico da clínica lá, convênio. O médico olhou para minha cara. Não, ele deu uma olhada rápida no meu exame. Você está ruim da diabetes, acho que vai ter que aplicar insulina em você a partir de agora. Eu tomei um susto, porque insulina é em último caso. Eu já fiquei pensando, eu vou ter que aprender a injetar em mim, como que eu vou fazer isso? É complicadíssimo, né? Aí ele falou, mas procura um médico especialista. Graças a Deus, naquele mesmo dia tinha uma médica para atender. Fui falar com a médica especialista. Ela falou, não, muda essa dosagem que vai resolver. Uma análise superficial causa terror. Uma análise, ela pegou os exames, olhou, legal, você está com colesterol ótimo, o teu triglicéridos está fantástico, muito bom. O teu problema é isso aqui a gente resolve assim. Você tomar esse remédio, caro para dedéu, tá? Remédio muito caro. Mas eu já percebi que eu sou bem melhor já. Uma análise com cuidado gera respeito. Eu passei a respeitar aquela médica. Aquele outro médico, por favor. Eu não quero nem que ele coloque um band-aid em mim. Cheguei a falar para vocês, Deus ama isso, odeia aquilo. É muito fácil, pode gerar até um impacto. Mas se eu não explicar um contexto para vocês, vocês não vão crescer. Deus ama sim o pecador. O pecador que busca se arrepender. O pecador que foi alcançado pela graça, que foi transformado, que olha para o seu pecado e chora. Deus ama esse pecador. Porque Ele sabe que todos somos pecadores. O único que não pecou foi Cristo. Deus não ama o pecador que não quer se arrepender. O impenitente, porque ele vira ímpio. Ou aquele que ensina que o pecado é certo, porque esse vira iníquo. Esse não, porque o pecado tornou-se o próprio ser. Quando o seu pecado torna-se a sua principal característica, você se tornou o seu pecado. E por isso que Deus não vai amar. Mas pastor, como é que eu faço com o meu pecado? Primeiro, eu confesso. Eu vou diante de Deus e confesso. Isto é pecado, Senhor, eu sei. Me ajuda a ter nojo do meu pecado, Senhor. É fácil ter nojo do pecado do outro, né? Já perceberam que quando alguma pessoa mata criança ou comete um crime bárbaro, as pessoas vão na frente da delegacia e gritam, assassino, monstro, né? Fazem aquele aoi. Pessoas que nunca viram o cidadão, não sabem nem quem ele é, mas vão na porta da delegacia gritar, colocam na internet, tem que matar. Já viu alguém falar, eu sou um monstro, eu mereço ser preso? Conhecem pessoas assim? Quando foi que você, quando criança, foi até sua mãe e falou, mãe, eu roubei o doce, tá? Pode me bater. Você fez isso? Pastor, o senhor fez isso alguma vez? Quando criança? Mãe, bate em mim que eu roubei o pudim? Não, né? Você fez isso, Lázaro? Não, a gente não faz, né? Mas a gente aponta para o outro. Expor o pecado no teu semelhante, qualquer pessoa faz. A questão não é você se expor ante os olhos dos homens, mas você chegar para Deus e falar, Deus, eu pequei. Falar como salmista, Salmo 51, não apartes de mim o teu Espírito Santo. Purifica-me, me limpa. Essa é a primeira etapa da confissão. Depois vem a reparação, porque muitas vezes o pecado é uma ofensa a Deus, sempre, mas é também um agravio, uma falta contra o teu semelhante. Vá lá e peça perdão.
Mas ele não vai perdoar, não interessa, vá lá e peça perdão. Mas ele não vai querer perdoar, não interessa, vá lá e peça perdão. Mas eu não quero pedir perdão, não interessa, vá lá e peça perdão. Me perdoe, eu pequei contra você. Eu vou reparar o meu erro. Depois disso, é a luta pela mudança. Senhor, que eu não caia de novo nisso. Me ajuda. E se eu cair? Começo tudo de novo. Confissão, reparação, mudança. Não permita que o teu pecado se torne uma craca. Sabe o que é craca? Os barcos ficam na água constantemente, é para ficar na água, e grudam um tipo de... Eu acho que é um tipo de concha, não tenho certeza, não manjo muito disso. Estou falando que é um tipo de concha. Gruda embaixo do barco. E se você não limpar isso, o barco perde velocidade, porque você vai tirando o formato do barco, porque tem aquele formatinho que é para cortar água bem depressa. Ele vai junto naquelas cracas, ele não consegue mais navegar, tem que ser limpo. E às vezes as cracas grudarão tanto que não tem mais como limpar. Você perde o barco. O pecado é algo semelhante. E vai grudando em você, vai se agarrando em você. Você não pode se acumular. Tem que limpar sempre. Deus não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Mas se você é um pecador que está buscando a restauração em Deus, Ele te ama. Mas se você é um pecador que se conforma com o seu pecado, você é o seu pecado. Então Ele também não te ama. Eu espero que essa mensagem, que não é muito longa, ela é até curtinha, tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o teu pecado e sobre, não só sobre, eu não queria só ensinar sobre essa frase, eu queria ensinar sobre o teu pecado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu espero que tenha sido edificante para cada um de vocês. E me despeço do online, pode cortar o aí. Tá? Bom? Você não vai cortar daí, vai ficar online bastante? Tá. Então pode cortar já. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Voltando aqui para a igreja agora. Ainda não me acostumei a falar para a câmera essas coisas. Bom, queridos, eu espero que tenha sido não só instrutivo para você referir à frase, mas tenha sido edificante no que se refere à compreensão do que é pecado, do que você vai fazer para você. Tá bom? Como seria o último canto, Paulo? Ele não